Oi, gente, meu nome é Darlene. Hoje não tô com meu microfone, mas tudo bem, que fica uma coisa assim, bem bestes. No episódio de hoje, né, conversa de au pair, a gente vai terminar aquela história da minha primeira família perigo. Minha única família perigo, graças a Deus, mas a minha primeira família aqui nos Estados Unidos, quando eu vim. Eles me disseram que eu era a primeira au pair deles, o que era uma mentira, eu descobri com o tempo. De que eles tiveram sim uma au pair antes de mim, que ela ficou somente um mês e foi embora. E aí eu procurei essa au pair no Instagram, achei essa menina, ela me disse coisas horríveis da família. E aí, mas eu ainda tava meio Alice, meio acreditei, não acreditando. E depois de mais ou menos um mês lá que eu fui realmente ver, né, que realmente ela tava certa. E que eu deveria só sair de lá, só porque eu não saí. Porque eu tava muito Alice, eu tava com muito medo de pedir rematch. E as coisas foram piorando. Nossa, tinha semanas que eu não comia, tinha semanas que eu passava, sei lá, 3 dias sem comer. E eles não me deixavam ir pra cozinha o tempo todo. Eu não podia, eu não tinha essa liberdade. Eu trabalhava o dia todo com as crianças e depois eu tinha, sei lá, tipo 1 hora pra usar a cozinha. Depois tinha que subir pro meu quarto, não podia mais descer. Porque eles queriam ter aquele momento com as crianças sem mim, tá? Então, era bem complicado, eu não sei, juro pra vocês, não sei como eu aguentei tanto tempo lá. Eu acho que porque a mãe, ela me manipulava muito e ela era muito... como é que eu posso dizer? A mãe manipulava... A minha fofa, ela realmente me... A minha fofa realmente me manipulava muito, né? Ela era muito assim, morde-a-sopra, fazia uma coisa horrível e depois, sei lá, fazia alguma coisa legal. E eu ficava assim, ai, não sei o quê. E de novo, eu tava num momento extremamente sensível, vulnerável da minha vida, que eu tava aqui sem ninguém, sem amigos, sem família, num país totalmente diferente, né? Então eu meio que tava ali, não, eu vou aguentar pelo menos o primeiro ano e depois eu saio daqui. Eu queria ficar só 1 ano, que esse era o tempo do contrato, né? Eu tinha muito medo de rematch, né? O que é rematch? É você dizer, ai, não quero mais ficar nessa família, e aí eles te botam em uma outra família. Eu não tinha conquistado ainda tudo que eu queria com a au pair, então eu não tava pronta pra voltar ao Brasil ainda. Então, não, vai aguentar 1 ano. Esse era o meu objetivo, né? Mas realmente, gente, passei muita fome, perdi muito peso, né? Porque eu estava passando fome. Mas enfim, e várias outras coisas que realmente eu acho que é o tipo de coisa que eu não me sinto confortável falando, porque é muito pesado. Mas enfim, já deu pra entender que essa família não era boa, né? Beleza. Várias vezes o pai viajava para Porto Rico a trabalho e eu que tinha que ficar com as crianças enquanto a mãe trabalhava. Então, nesses dias eu trabalhava mais de 15 horas por dia, sendo que meio que a lei, né, ali, o contrato, eu tenho que trabalhar no máximo 10 horas por dia, né? Mas enfim, não estava sendo cumprido e eu não estava ganhando mais por isso também, tá? Ela só dizia, ó, você vai trabalhar esse dia, tal hora. E obviamente, eu hoje em dia, pegaria muito mais no pé e diria, não vou fazer por causa disso e disso. Mas, novamente, né, ainda por aquela parte de que eu era muito bobinha, tava aprendendo ainda como as coisas funcionavam e tal. Então, foi isso, tá? Vamos agora conversar sobre a parte que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Se você é sensível a esse tipo de assunto, não assista. Mas eu vou realmente censurar assim, algumas coisas, obviamente eu não vou falar tanto assim, mas faz parte dessa história porque foi depois dessa cirurgia que eu decidi que eu ia sair de lá, né? E pra quem não sabe, eu fugi de lá no meio da madrugada, só deixei uma cartinha. E bem merecido, eu ainda pensei muito neles, tá? Mas enfim, voltando. Quando eu completei 6 meses de au pair com eles saíram para uma viagem fora dos Estados Unidos. E aí eles me deram esse período de férias. Os meus planos para minhas férias era o seguinte: eu ia primeiro para Nova York, ia ficar lá com uma amiga, ia ficar de boa. E aí depois eu ia para Washington DC e mais uns 2 dias em Washington DC.
E aí era isso, praticamente. Eu só ia fazer 2 coisas, depois eu só ia relaxar mesmo, sabe? E aí fui pra Nova York, foi incrível, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu fui de ônibus e ia voltar de ônibus, né? E aí quando eu voltei no ônibus, quando eu tava no ônibus pra ir pra Washington DC, comecei a vomitar. Dentro do ônibus, né? Eu tava indo no banheiro, mas não tava bem. Comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor mesmo. Como se fosse uma cólica muito forte. Um momento que eu tava passando muito mal, por horas e horas e horas. E eu falei pro motorista, por favor, para, porque eu não vou aguentar. Mas eu tenho que parar em algum lugar. E eu tenho que ir pro hospital, porque eu tô morrendo, né? E aí o motorista me parou nessas gas station. E aí lá tinha banheiro, graças a Deus. Eu tava vomitando. E aí eu liguei pra minha coordenadora e falei, porque, de novo, eu não tinha muitos amigos, eu não conhecia muita gente. Não tinha nenhum suporte, assim. Liguei pra minha fofa, né, e tal. Eu falei, olha, eu tô passando muito mal. Eu vou precisar ir pro hospital. Não sei quanto que vai ser. Não sei se eu preciso pagar na hora. Não sei se eu preciso pagar depois. Tudo bem o que eu pedi. Isso era numa quinta-feira. Normalmente eles me pagam na sexta. Então eu falei assim, tudo bem se vocês me pagarem hoje ao invés de amanhã? Só pra eu ficar mais confiante e confortável, tipo, indo pro hospital e ter um dinheiro extra, né? Porque eu tava com medo, eu não sabia como nada funcionava. A minha fofa mandou mensagem e disse assim, Darlene, olha, é o seguinte, a gente manda dinheiro toda sexta-feira. Você deveria estar preparada para esse tipo de situação. Então a gente vai te enviar o dinheiro amanhã, como de costume. Aí eu fiquei assim, muito chateada. Botar vocês um pouco mais perto, porque o vizinho começou a fazer a grama, né? Enfim, aí eu fiquei muito chateada, porque, né? Tipo, gente, como assim? É um dia só de antecipação do dinheiro. Mas enfim, né? Eu falei, então tá bom. Aí não falei mais nada com eles. A minha sorte é que eu tinha uma conhecida perto de onde eu tava. E expliquei minha situação, foi me pegar e me levar pro hospital. Chegando no hospital, fizeram todos os exames e tal. E aí depois que eu recebi os exames, na mesma hora ali, tava na emergência. Mudei um pouco aqui o enquadramento, mas enfim, voltando. E a moça disse, você tem que ir pro outro hospital maior. Você tem que fazer uma cirurgia agora. Não pode esperar, tem que ser agora. E aí pegaram uma ambulância. E aí lá se vai eu na ambulância, cheia de coisa. Gente, eu tava com muita dor mesmo. Muita dor mesmo. E eu tava assim, praticamente sozinha, né? Essa minha colega tinha me dado uma carona até o hospital. Mas aí, enfim, foi isso. E eu tava sozinha e eu tinha 6 meses, tipo 6, 7 meses de Estados Unidos. Meu inglês tava bom, mas ainda tava meio assim, né? E ter passado assim por tanta dor, tá passando por muita dor, realmente era muito difícil de falar em inglês. Então foi um momento muito complicado pra mim. Acho que esse foi um dos momentos mais difíceis pra mim aqui nos Estados Unidos, foi essa cirurgia de emergência.